Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O que você faz em dias difíceis, em dias maus, quando as coisas não estão boas para o seu lado? Lamenta, lamenta, lamenta. Lamentar não vai resolver nada, não. O salmista, Salmo 42, Salmo dos filhos de Corá, a partir do versículo 6, diz assim: Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando, sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista diz, por que eu vou ficar lamentando? Vai adiantar de alguma coisa? Não. Ele lembra, no versículo 6, a terra, a sua terra e os dias em que ele servia ao Senhor, adorava ao Senhor. Ele lembra com saudosismo. Os dias são difíceis, os dias são maus. Todavia, ao observar de perto a graça de Deus, ele vê que as misericórdias do Senhor estão cercando a sua vida, mesmo numa terra distante. Mesmo diante de um problema, ele percebe que Deus não deixou de estar graciosamente ao lado dele. Preservou a vida, está sustentando e, assim, ele vê que a graça do Senhor continua cercando aqueles que esperam por Deus, mesmo em dias difíceis, mesmo em lugares tão tenebrosos, como estava passando o salmista. O que é que ele deveria fazer diante do problema? Só ficar pensando em como a situação está ruim? Resolve, me diga você. Quando as coisas não estão boas, resolve ficar olhando para o problema e pensando como está ruim. Ele olha para aquilo que Deus graciosamente ainda estava fazendo. Se você observar direitinho, mesmo em tempos maus, podemos ver a misericórdia e a graça do Senhor. Caso contrário, seríamos completamente destruídos. Por que não somos destruídos? O profeta Jeremias, ele nos fala que ele está vivendo em dias maus. Jeremias é aquele profeta que tanto vive antes quanto durante o exílio, o cativeiro da Babilônia. E este profeta de dias muito difíceis, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, ele via que, apesar de ser um momento muito difícil de castigo divino, as misericórdias de Deus estavam preservando aqueles que esperavam no Senhor. Do mesmo jeito, o salmista vê que Deus, com sua misericórdia, ainda o cercava. Tanto que ele estava ali clamando ao Senhor. E o que ele faz? Ele apresenta a sua oração. À noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Deus se agrada daqueles que o buscam. Se no momento está difícil, busca o Senhor, coloca diante de Deus aquilo que está ruim. Não olha para o problema apenas. Se você ficar apenas olhando para o que está ruim, você correrá o risco de começar até a murmurar. Mas se você olha para a vida ruim e clama ao Senhor, diz: Senhor, assim está a minha vida, e então espera em Deus as misericórdias, você transformará uma angústia numa esperança, porque você estará colocando diante daquele que é Senhor, que é Deus, que pode todas as coisas, que é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso,
e que se agrada de que o busquemos, de que tenhamos esperança nele. E você transformará angústias em esperança, de tal modo que você poderá alimentar a sua alma e desta forma criar ânimo. Criar ânimo. Porque hei de eu lamentar sobre a opressão dos meus inimigos. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor, para que Deus seja glorificado, inclusive no atender. Quando os inimigos dizem para o salmista: onde está o teu Deus? Os inimigos veriam que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. É Deus de Jerusalém e de toda a criação. E quando Deus manifestasse sua graça e misericórdia sobre a vida do salmista, então seria testemunhada a glória de Deus. Nós ainda não chegamos, mas no Salmo 67, nós vemos a importância do testemunho quando Deus atende às nossas orações. O salmista diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Esse foi um dos papéis muito importantes de Israel, especificamente Judá, no cativeiro da Babilônia. A nação esteve lá numa terra estranha para testemunhar tanto o conhecimento de Deus quanto manifestar o poder e a glória de Deus. Porque Deus cuidou do seu povo, como nós vimos com Daniel, vimos com seus amigos. Deus livrou do mal, como acontece posteriormente com Esté. Deus cumpre sua palavra, como acontece com o retorno deles a Jerusalém, e nós vemos isso em Esdras e Neemias, de forma que Deus é glorificado ali no seu povo que fora castigado e que depois iria retornar conforme a palavra do Senhor. Portanto, na oração do povo de Deus, na esperança do povo de Deus, se manifesta a glória do Senhor. Diga, portanto, à sua própria alma, ao seu coração, o que o salmista disse: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Questione a si mesmo. Levante o ânimo por meio de uma esperança nas promessas do Senhor. Você conhece as promessas do Senhor? Então espere nelas. Afinal das contas, já que você conhece as promessas do Senhor, sabe também que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso. Não olhe para a circunstância, nem mesmo para si. Porque quando você olha para si mesmo, verá o pecado, verá as fraquezas, as limitações, a incapacidade, a falta de mérito. Você verá um monte de coisas ruins. Quando você olha para si mesmo demais, você termina outra vez desanimando. Mas quando você vê a graça de Deus e as promessas de Deus, você recobra ânimo, porque você não sabe que não será agraciado pelo que você é, pelos seus méritos, mas pela misericórdia de Deus que se renova sobre as nossas vidas. Então, recobre ânimo. Por que está batida, ó minha alma? Olha para o Senhor, olha para o Deus de toda graça, de toda misericórdia, olha para aquele que na cruz do Calvário mostrou seu tão grande amor e a sua redenção. E então, como diz o finalzinho, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espera no Senhor, na certeza de que o Senhor cuida de seu povo, que o Senhor ama o seu povo, de tal modo que até aqueles que morrem em Cristo e por Cristo herdarão a vida eterna, de tal forma que então se alegrarão eternamente. E assim, aqueles que esperam em Deus sempre verão os dias de glória que Deus prometeu. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere no Senhor, e Deus será glorificado na sua esperança, porque Deus é glorificado naqueles que aguardam o cumprimento das promessas divinas, aguardam a manifestação da bondade e da misericórdia do Deus Criador. Vamos orar, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos sempre. Dias às vezes são difíceis, como os nossos dias, mas a nossa esperança em Ti, Senhor, permanece firme, de tal modo que colocamos diante de Ti a vida de Tua igreja, Teu povo, a nossa vida. Livra-nos dos homens maus, ajuda-nos em nossas necessidades, fortalece o nosso coração e ajuda-nos a lutar pelo Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas.
receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.